That guitar, that intro. Se você nunca ouviu essa introdução, você estava embaixo de que pedra, meu amigo? Esse é um dos maiores clássicos do Red Hot Chili Peppers. Sim, essas pimentinhas da Califórnia. Pelo menos a melodia eu tenho certeza que você conhece. Mas você conhece a letra? Você entende o que ela fala? E já vou avisando, não é uma música romântica. Na verdade, bem longe disso. Essa é uma das letras mais fortes que eu já ouvi. E eu preciso confessar um negócio aqui. Durante muito tempo eu adiei gravar essa aula. Não porque eu não gostasse da música ou da letra, muito pelo contrário. Eu adiei porque eu sempre tive a sensação de que quando chegasse o dia de analisar essa letra aqui no canal, eu precisava fazer isso do jeito certo. Porque muita gente escuta Under the Bridge e acha que é apenas uma música bonita, mas ela é muito mais que isso. Ela é um retrato cru da dependência química, da solidão e do vazio que ela pode deixar na vida de uma pessoa. E, infelizmente, isso é um problema que continua fazendo parte de inúmeras famílias. Eu tenho certeza que quando você entender o inglês dessa letra, nunca mais vai ouvir Under the Bridge da mesma forma. Welcome everyone! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu me chamo Matias Pires, sou professor de inglês há 30 anos e eu realmente acredito que aprender um idioma vai muito além de decorar regra, de traduzir palavra. Inglês tem que fazer sentido, porque senão você não aprende. Você tem que estar emocionalmente envolvido com aquilo. E hoje é dia da gente entender e aprender inglês com uma das letras mais marcantes dos Red Hot Chili Peppers. E claro, antes da gente entrar na aula, deixa eu te contar como é que essa música nasceu. No começo dos anos 90, Anthony Kiedis, que é o vocalista, estava vivendo um dos períodos mais difíceis da vida dele. Depois de enfrentar a dependência química, ele estava finalmente sóbrio. Só que junto com essa sobriedade veio um sentimento que ele não esperava, uma solidão profunda. Ele conta que começou a se sentir completamente deslocado, até na própria banda. Porque enquanto todo mundo tinha os seus amigos ali, os seus hábitos, estavam seguindo suas vidas, ele sentia que ele não pertencia a lugar nenhum. E foi dessa sensação que nasceu o texto que daria origem a Under the Bridge. Esse texto não foi escrito como uma música. Ele era um poema, um desabafo pessoal. Aí onde entra um personagem bem importante nessa história, que foi o Rick Rubin, que era o produtor da banda. Ele encontrou o poema e ele disse, cara, mostra pra banda, mostra pra galera lá, bicho. Ele dizia, não, cara, não quero mostrar, é muito íntimo, isso aqui é muito pessoal. Aí o John Frusciante, que é o grande guitarrista do Red Hot Chili Peppers, ele leu o poema e disse, peraí, pegou a guitarra e começou a criar. E assim nasceu Under the Bridge, lançado em 92 no álbum Blood Sugar Sex Magik. Aquele mesmo disco do Give It Away, Give It Away, Give It Away Now. Cara, eu me lembro de uma coisa muito fantástica. Teve um lugar aqui no Brasil, o brasileiro é fantástico pra marketing, né? O cara botou lá, Kibe do Reinaldo, Kibe do Rei, Kibe do Rei, Kibe do Reinaldo. Isso é muito bom, velho. Tem uma coisa que eu acho fantástica nessa música, porque a melodia, ela é linda. Ela é calma, mas a letra, meu amigo, a letra é um soco no estômago. Vamos pra música então, cujo título quer dizer Debaixo da Ponte, Under the Bridge. Será que ele morava lá? Bem, vamos ver isso agora. Sometimes I feel like I don't have a partner. Sometimes I feel like I don't have a partner. Às vezes eu me sinto como se eu não tivesse um parceiro, uma parceira. Sometimes, às vezes. E feel like é uma estrutura bem importante e bem comum em inglês. Você pode usar para dizer que está com vontade de fazer alguma coisa. Por exemplo, I feel like dancing, que eu tô com vontade de dançar. Ou I feel like going out, eu tô com vontade de sair. Mas também pode significar outra coisa. Aqui na letra, por exemplo, ela significa eu sinto como se, ou eu tenho a impressão de que. Tipo, I feel like everybody is looking at me. Eu sinto como se todos estivessem olhando para mim. Perceba que feel like pode significar coisas diferentes dependendo do contexto. Aqui, I feel like I don't have. Eu sinto como se eu não tivesse a partner. Você já deve ter ouvido partner usado como marido, esposa, mas partner pode ser companheiro, parceiro, alguém ali do seu lado, alguém que divide a vida com você. Então ele quer dizer, às vezes eu sinto que eu não tenho ninguém do meu lado. Sometimes I feel like my only
friend. Sometimes I feel like my only friend, meu único amigo ou minha única amiga. Às vezes eu sinto como se o meu único amigo ou amiga Is the city I live in. is the city I live in. Você pode pronunciar city ou city. É a cidade onde eu moro. Você percebe que ele não fala the city where I live, que ele poderia ter usado, mas ele usa the city I live in, a cidade onde eu moro. The city of angels. The City of Angels, a cidade dos anjos. Um apelido muito conhecido para o quê? Los Angeles. Porque Los Angeles, né, em espanhol significa justamente os anjos. Então Anthony está personificando a cidade. Ela deixa de ser apenas um lugar, ela vira quase um personagem aqui da música. É a cidade onde eu moro, a cidade dos anjos. Los Angeles. Lonely as I am. Lonely as I am. O as aqui usado como. Lonely, solitário ou solitária. As I am, como eu sou. Together we cry. Together we cry. Juntos nós choramos. Nada de tão complicado aqui no vocabulário. O impacto, ele realmente está na imagem que ele cria. Você vê que logo no começo da música o Anthony deixa bem claro que não é uma história de amor, é a confissão de alguém profundamente sozinho. O mais interessante é que ele transforma Los Angeles, essa cidade, numa companhia. Ela deixa de ser apenas um cenário e passa a ocupar o lugar que normalmente seria de uma pessoa. Isso mostra o tamanho de isolamento que ele sentia naquele momento. Ele olha para toda a cidade e ele vê essa tristeza dele refletida nela. I drive on the streets. I drive on her streets. Eu dirijo pelas ruas dela 'Cause she's my companion. porque ela é minha companheira. Olha o que o Anthony faz aqui. Ele está falando de uma cidade. E normalmente em inglês você usa it para se referir a uma cidade. Por exemplo, New York is an amazing city. It never sleeps. Repara no it. Mas o Anthony não usa o it, ele usa her e depois fala she, que é normalmente usada para se referir a uma mulher. Mas por que ele está fazendo isso? Porque ele está personificando Los Angeles. Ele trata a cidade como se ela fosse uma pessoa. Her streets, que literalmente quer dizer as ruas dela. She's my companion, que ela é minha companheira. Outra palavra interessante aqui é o companion, porque é parecida com companheiro, mas ela transmite uma ideia mais profunda. É tipo alguém que está do seu lado, que te faz companhia, como se dissesse assim, eu dirijo pelas ruas de Los Angeles porque ela acabou se tornando a minha companheira, minha companhia. É como se Los Angeles fosse a única presença constante na vida dele naquele momento. I walk through the hills. I walk through her hills. Eu caminho por suas colinas. Walk through. Through significa através de, por entre, atravessando. E a pronúncia through. Eu sei que é chato. Esse GH do final você esquece. Não se pronuncia. Você só vai se preocupar com th, que é a língua entre os dentes, como se estivesse falando assim desse jeito. You're through, 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 through. Walk through aqui é tipo andar pela. Ele tá falando que anda pelas suas colinas. Hills. Porque hill pode ser usado colina, não montanha. Montanha é mais mountain. Mas hill pode ser uma colina bem avantajada. Los Angeles é cheio de hills, né? Tem as Hollywood Hills. Não tem o símbolo Hollywood? Ele fica numa hill. Tem Beverly Hills. 'Cause she knows who I am. Because she knows who I am. Porque ela sabe quem eu sou. Ele continua tratando Los Angeles como se fosse uma pessoa. Você percebe a relação íntima dele com a cidade? Ele não apenas mora ali. Ele não fala isso. Ele fala que ele dirige pelas ruas, que ele anda pelas suas colinas. É uma maneira poética de dizer que naquele momento, o único lugar que acolhe ele é a cidade. É aquilo tudo ao redor dele. She sees my good deeds. She sees my good deeds. Ela vê as minhas boas ações. And she kisses me windy. And she kisses me windy. E me beija ventosamente. Existe essa palavra em português? Ventosamente. Ela me beija ventando? Ficou estranho, né? É aqui que a gente percebe que traduzir palavra por palavra nem sempre funciona. Porque kiss me windy é um verso muito estranho, gente. Até para um falante nativo. Não é uma construção normal. O mais esperado aqui seria tipo she kisses me with the wind. Ou então the wind
kisses me. Mas ele escolheu windy, um adjetivo que significa ventoso. Por isso que isso chama muita atenção, né? É uma licença poética. É uma forma bem comum de sugerir que o vento da cidade o acaricia, mas sem seguir a estrutura do inglês. Deeds significa atos, ações, feitos. Então, good deeds é boas ações. Ela vê as minhas boas ações e me beija com o vento. O vento é uma imagem de carinho aqui. Como se Los Angeles abraçasse ele através de uma brisa. Uou! Well, I never worry. Bom, eu nunca me preocupo. Worry, se preocupar. I never worry. Eu nunca me preocupo. Por um instante ele tenta convencer a si mesmo que tá tudo bem. Mas imediatamente ele volta atrás e deixa claro que aparentemente essa tranquilidade era apenas uma tentativa de esconder a dor que ele realmente estava sentindo. Now that is a lie. Now that is a lie. Se você fosse traduzir, agora isso é uma mentira. Mas perceba que o now tem a função de retificar o que ele falou antes. Tipo, agora eu tô mentindo. Em muita conversa, o now não tem absolutamente nada a ver com o tempo. Ele apenas serve para dar ênfase ao que vem em seguida. É como se a pessoa dissesse assim, peraí, ou falando sério. Now that's interesting. Olha, isso é interessante. Now that's a good idea. Agora sim, isso é uma boa ideia. É uma forma bem natural de voltar atrás no que você acabou de dizer. Porque antes disso ele afirma, nunca me preocupo, I never worry. Mas imediatamente ele se corrige. Now that is a lie. Peraí, isso não é verdade. Ou então, pensando bem, isso aí não é verdade não. I don't ever wanna feel. Eu nunca mais quero me sentir. Aqui esse ever não quer dizer sempre. Junto numa negativa, tipo don't, ou didn't, ou won't, é para dar ênfase. I don't ever want to é muito mais forte que dizer I don't want to. É tipo, eu realmente nunca mais quero. I don't ever wanna feel. Como a gente viu antes, feel like é tipo sentir-se como. Eu nunca mais quero me sentir. Like I did that day. Like I did that day. Como eu me senti naquele dia. E olha esse did aqui, que substitui toda a ideia que já foi dita. Em vez de repetir feel like I felt that day, então ele usa o did para substituir. Então eu nunca mais quero sentir a dor que eu senti naquele dia. É um momento específico que marcou profundamente a vida dele. Ele não quer voltar àquele estado emocional. Isso aqui não é sobre droga só não, é o vazio, é a solidão, é o sofrimento que representou aquele período. É quase um pedido desesperado para nunca mais precisar reviver aquela sensação. Take me to the place I love. Take me to the place I love. Take me to, me leve para. The place I love, que é literalmente o lugar que eu amo. Me leve para o lugar que eu amo. Take me all the way. Take me all the way. Me leve até o fim. All the way. Literalmente seria todo o caminho. Mas na prática ele costuma significar outra coisa. Pode ser até o fim. Completamente. Sem parar no meio. Por exemplo, tem uma lanchonete, um restaurante nos Estados Unidos chamado Five Guys. Se você olhar para o menu deles, inclusive tem uma aula aqui que eu fiz no Five Guys, eu mostro isso. Tá escrito lá all the way. Se você quiser pedir um lanche com tudo completo, com tudo que eu tenho direito. O pessoal gosta de falar isso, né? Você fala all the way, completo. Você já ouviu isso antes? All the way para completo? Se você não viu e eu te ajudei, cara, você tá inscrito no canal aqui? Você já deixou o seu like? Você já ativou o sininho para não perder nada que eu faço? Faz isso agora. Se você sempre está aqui e não está inscrito, ou se está chegando agora e está curtindo, se inscreve. Você vai ajudar muito esse trabalho, que tem ajudado milhares, literalmente milhares de pessoas. Mas vamos lá, aqui a ideia é tipo, me leve completamente para esse lugar. Ou me leve de volta para o lugar onde eu encontro paz. E me leve lá mesmo, por completo. Eu nunca mais quero sentir aquela dor. Me leva para o lugar que eu amo. Esse place, esse lugar pode ser um lugar de paz, de segurança. Pode ser um lugar físico, emocional. Ele só não quer sentir aquilo mais. It's hard to believe It's hard to believe. É difícil acreditar there's nobody out there. that there's nobody out there. Que não há ninguém lá fora. Nobody, ninguém. E out there é uma expressão muito comum. Literalmente pode significar lá fora, mas muitas vezes significa por aí, em algum lugar. Por exemplo, there's somebody out there who can help you. Tem alguém por aí ou em algum lugar que pode te ajudar.
É tipo dizer, é difícil acreditar que não exista ninguém por aí. A solidão aqui chegou no ponto máximo. Será que realmente não existe ninguém que me entenda? Como se você tivesse cercado de pessoas, mas ainda assim você está completamente isolado. It's hard to believe It's hard to believe. É difícil de acreditar. that I'm all alone. That I'm all alone. Que eu estou all alone, completamente sozinho. Perceba que alone já significa sozinho. Mas esse all, ele intensifica a ideia. É como se ele dissesse completamente, absolutamente sozinho. É uma combinação bem comum. Agora ele deixa de falar sobre outras pessoas e fala diretamente sobre si. Antes era não existe ninguém. Agora é eu estou sozinho. At least I have her love. At least I have her love. At least, pelo menos eu tenho o amor dela. The city, she loves me. The city, or the city, she loves me. A cidade, ela me ama. Como se fosse uma pessoa capaz de amar, de acolher, de compreender. Isso é triste, porque ele fala, pelo menos eu tenho o amor da cidade. Se ninguém me ama, a cidade me ama. Lonely as I am. Together we cry. Sozinha como eu, juntos nós choramos. Love me, I said. Yeah, yeah. Depois de falar sobre a solidão, ele pede, né? Love me ama. Esse I said, ele funciona como um reforço. Como se ele dissesse assim, me ame. Eu falei, me ame. E aí a gente vai pra parte, sinceramente, mais forte da música. Ele fala one time, uma vez. Só que esse one time é tipo aquele once upon a time, era uma vez. Mas não era uma vez exatamente. Uma vez, ele tá falando de um momento específico da vida dele. Tipo, teve uma época que tudo isso aconteceu. E aí você escuta o coro. Under the bridge downtown. Debaixo da ponte, no centro da cidade. Essa palavra downtown é bem interessante, né? Porque downtown é na parte baixa da cidade. E aí, por exemplo, como Nova York, a parte mesmo, né? O centro financeiro, o centro é downtown, não é in the center, é downtown. Tem alguns lugares que é o city center, mas downtown já se tornou o quê? Centro. Ah, eu tô indo para o centro da cidade, downtown. A não ser que realmente o centro não fique no centro. Mas já foi adotado como tal. Então, debaixo da ponte, no centro da cidade. Is where I drew some blood. Drew é o passado de draw. Você pode estar acostumado a draw como desenhar, mas pode ser tirar. Tirar dinheiro, draw money. Aqui, draw some blood, tirar um pouco de sangue. Is where I drew some blood. É onde eu tirei um pouco de sangue. I could not get enough. Que eu não conseguia ter o suficiente. Essa expressão aqui é importante. Can't get enough of something, de alguma coisa, significa não conseguir se satisfazer. Achar que nunca é o suficiente. Enough, que quer dizer suficiente. Olha o GH com som de F. Enough. Por exemplo, I can't get enough of this song. Tipo, eu não me canso dessa música. Tipo, você vai colocar essa música 1000 vezes pra tocar e não vai ser o suficiente ainda. Eu não me canso, eu quero mais. É a mesma coisa de dizer, cara, me dá mais, eu preciso de mais. Essa frase, ela descreve perfeitamente o ciclo do vício, porque não importa a quantidade que você tem, você sempre tem a necessidade de mais. Forgot about my love. Esqueci do meu amor. Esse my love pode ser interpretado como uma pessoa importante, mas também como tudo aquilo que realmente tinha valor na vida dele. Aqui, essa dependência, esse vício, ele acabou tomando lugar de tudo. I gave my life away. Eu entreguei a minha vida. Olha essa expressão aqui também. To give something away. Que dependendo do contexto pode significar dar alguma coisa para alguém, entregar, abrir mão de alguma coisa. Aqui não é dar de presente, aqui é abrir mão da própria vida. Tipo, desperdiçar ela, jogar a vida fora, no lixo. O Anthony Kiedis já disse que naquela época ele estava entregando a vida ao vício. E isso fecha perfeitamente a história que ele contou desde o começo. A música começou mostrando a solidão de quem tentava se reencontrar. E ela termina com uma confissão honesta sobre tudo aquilo que ele perdeu no caminho. Você imaginava que essa letra era tão visceral assim?
Ou você usou ela num casamento? Espero que não, viu? Porque eu já ouvi essa música sendo tocada com o noivo entrando. Meu Deus do céu! Tá comparando a mulher às drogas. Under the Bridge não é apenas uma música sobre dependência química. É uma música sobre solidão, sobre culpa, sobre se sentir distante das pessoas e de alguém que tá tentando encontrar algum lugar de acolhimento. Por isso que é fácil de se conectar com essa música. Mesmo não tendo essa vivência, essa história aí do Anthony Kiedis, porque cada pessoa encontra um significado diferente nessa letra. Para uma pessoa pode ser um vício, para outra pessoa pode ser depressão, pode ser só uma fase difícil, alguém que está se sentindo perdido, ou sobre perceber que a própria cabeça está levando você para um lugar que você não quer ir. E uma coisa que eu sempre falo aqui, não fique apenas com essa interpretação. Escute a música de novo. Tente entender o que ela desperta em você. Isso é a coisa mais legal de música. Ela pode significar uma coisa para você, uma coisa para quem escreveu, uma coisa para mim. And that's fine. E tá tudo certo. E o mais legal que eu acho dessa música é que o próprio Anthony, ele olha para a solidão, ele reconhece tudo aquilo que ele perdeu, tudo aquilo que ele viveu. E ele não esconde essa história. Ele transforma essa dor em poesia, em música. E às vezes esse é o primeiro passo para sair de um lugar escuro. É você reconhecer que você esteve ali. Agora eu quero saber de você. Depois de entender toda essa letra, qual é a sua interpretação de Under the Bridge? Me fala aqui nos comentários. E se essa aula fez você ouvir essa música de uma forma diferente, deixa o seu carinho algorítmico aqui e se inscreve no canal. Compartilha esse vídeo com quem gosta de música, com quem quer aprender dessa forma. Inclusive eu vou deixar o link aqui embaixo para você praticar com essa música completa. Vai estar aqui na descrição. Aprender inglês assim, com contexto, conectado à história, à emoção, é exatamente o que eu chamo de emotional learning. E se você quer conhecer mais sobre o emotional learning, se você quer aprender com contexto, com situações que vão fazer você lembrar do inglês, mesmo que você ache que não é para você e sentiu nessa aula que você aprende bastante, cara, eu te convido a conhecer meu site. Tá aqui embaixo. Se as vagas estiverem abertas agora, vai ser um prazer te ter como aluno, te ter como aluna. Você consegue. You can do it. Se você quiser, eu posso ser o último professor de inglês da sua vida. A gente se vê então num próximo vídeo, ou quem sabe, lá dentro do curso. Rock on!